Empregado faltando, pesadelo sem fim. Dono de empresa, esse é o nosso episódio 2 desta série do podcast Empresa Lucrativa. Eu, Carmen, aqui com vocês, que já passei todos os perrengues, já sei muito bem o que é empregado faltando, aquele monte de atestado, serviço para entregar, o cliente gritando na porta e não ter pessoas para atender. É desesperador, eu te entendo. Mas eu não estou sozinha, não. Cadê o Godoy? Oi! Tem com vocês aqui Daniel Godoy. Tudo bom, pessoal? Daniel Godoy. Carmen, obrigado por mais um convite aqui. Segunda vez eu vindo bater um papo com você no podcast. É um prazerzíssimo, inenarrável aqui. Eu gosto do teu Instagram. Cadê o Godoy? É porque o empregado não pode achar a gente. Tô brincando. Daniel, o que os empresários reclamam, que os seus empregados faltam, deixam ele na mão, isso para uma grande multinacional não é problema, porque simplesmente troca aqui, vai para um setor, vai para o outro e está tudo bem. Eles têm pessoas a mais para trabalhar. Mas e o nosso cliente, Daniel? E o meu aluno? Aquele que está ali dependendo do trabalho para ser entregue. Seus clientes também se queixam de faltas e atrasos? Olha, se eu tiver que colocar um ranking, eu apostaria que é a primeira reclamação, tá? Eu apostaria que é a primeira reclamação. Falta e atraso. E fica perdido, não sabe o que fazer, porque o cliente deles também quer que o trabalho seja entregue, está ali gritando. E sabe o que acontece? O dono de empresa é que acaba indo fazer. O dono de empresa é que acaba levando o trabalho para casa para poder estar entregando, porque a quantidade de faltas está tão grande e também de atestados. E sabe o que eu percebi, Daniel? Eles fazem uma confusão danada, né? Entre falta e falta abonada. Eles nunca sabem exatamente qual é qual. Eu já vi até mesmo empresário querendo colocar um plano para que, se a pessoa não trouxesse atestado, ela recebe uma cesta básica. Meu Deus do céu, não faça isso. Não. Você aí, empresário, não crie nenhum programa de premiação para quem não traz atestado. Não faça isso, por favor. Por favor, não faça isso. Eles não têm ideia do processo que isso pode trazer na justiça. Não, é enorme, porque imagina que assim, eu sou seu empregado, só para não ter algum tipo de desconto no salário, perder uns SR, ou sei lá, qualquer coisa, e ainda ganhar uma premiação por causa disso, em dinheiro, cesta básica, sei lá, qualquer coisa. Imagina que eu deixo de tratar uma doença. Imagina que, sei lá, pode ser uma doença leve, mas pode ser uma doença grave. E aí, por conta da minha condição financeira, e eu preciso dessa premiação, eu tô deixando de ir ao médico ou de apresentar atestado. Olha que loucura. A tua doença pode ficar mais grave. E eu já vi casos até de pessoas que foram a óbito e depois a família quis receber tudinho da empresa e com razão. Pessoal, entendam, atestado médico tem força de lei. Mas você sabe que o empresário, ele dá bobeira? Outro dia eu estava analisando os atestados de um empresário, eram 22 atestados, isso em 11 meses, 22. Imagina, isso que a pessoa também tinha 4 advertências por ter faltado. Mas quando eu fui ver os atestados, tinha atestado de veterinário, tinha atestado, tinha atestado de psicólogo. Falso é meio problemático, né? Não, de veterinário era verdadeiro atestado, mas não abona a falta. Não. Tinha atestado de psicólogo, que também não abona a falta. Tinha atestado que não tinha assinatura do médico, não tinha nem mesmo o carimbo do médico, não tinha nada, nenhuma informação. Tinha um que eu achei muito engraçado, que estava ticado assim, acompanhante, consulta e exames. Tinha tique nos 3 itens. Imagina que coisa assim, deixada. Às vezes o dono de empresa simplesmente vai recebendo os atestados, vai lançando, vai abonando a falta, vai justificando a falta e beleza. E não para ver o conteúdo, porque às vezes o dono está tão no perrengue, está tão na correria, ele não para ler, para analisar o atestado. E ele acha que todo atestado é válido. E não é assim, dono de empresa. Você precisa, de verdade, colocar as regras, porque justifica, mas não abona.
Daniel, dentro dessa linha de atestados, é muito comum a mãe vai na reunião escolar e entrega um atestado. A mãe vai acompanhar o filho e entrega o atestado. Pessoal, vamos entender o seguinte, de acordo com a CLT, de acordo com a lei, atestado de acompanhante de filho são até 2 atestados por ano para filhos de até 6 anos de idade. Ai, Carmen, mas então é só isso? Não. A gente tem os sindicatos e as CCTs, né? Que são as convenções coletivas de trabalho. Que tem força de lei. Que tem força de lei. Muitas vezes a Convenção Trabalhista fala em atestados médicos para filhos até 14 anos, 21 anos, 18 anos. E isso você precisa ficar atento, porque a CCT, geralmente, fevereiro, março, os sindicatos acabam soltando a nova CCT, que é onde está também o dissídio, etc. Sempre olha quais são os motivos de atestado que eles incluem. Que, inclusive, eles incluem muito mais do que os atestados que são aceitos, né? Os documentos que abonam a falta, que são aceitos por lei. Né? Então, a Convenção Trabalhista sempre tem uma novidade lá. Eu já vi gente que levou papelzinho da rodoviária que teve problema no ônibus, por exemplo. Isso... Você não pode abonar um negócio desse, às vezes. É um documento, justifica, mas não abona. Você sabe que é por isso que eu não gosto de usar o termo justificativa. Eu sempre falo para o meu aluno não colocar justificativa em lugar nenhum. Não trouxe uma justificativa. Porque isso, na cabeça do empregado, é um documento da rodoviária. É o pneu do carro que furou. E ele fala, não, mas está aqui o documento. Eu comprei um pneu novo, né? Está aqui o documento, eu comprei o pneu, então eu estou aqui justificando. Justificativa, quando nós falamos isso legalmente, é a justificativa legal que vai abonar. Mas vai tentar explicar isso para o empregado. Eu já prefiro usar documento que abone a falta. Eu não falo a palavra justificativa, nem escrevo isso em advertência, não coloco em nada, para o empregado não achar que o atestado do veterinário vai abonar a sua falta. Levei meu cachorrinho que está doente. Poxa, gente, eu amo cachorrinho, também tenho tudo. Mas isso não vai abonar a falta. Você tem que entender que isso está fora do regulamento, está fora da lei. Daniel, é por isso que eu gosto tanto, sabe, de banco de horas. Eu sou super a favor de banco de horas, porque, assim, eu tenho compromissos pessoais que não tem nada a ver com a empresa e que, muitas vezes, eu não posso fazer em qualquer outro horário. Mas eu sou a dona da empresa. E, muitas vezes, quando eu era a empregada, era muito difícil conseguir realizar qualquer compromisso pessoal. As pessoas têm essa necessidade, mas o juiz é contra banco de horas. Basta o juiz dar uma olhadinha que tem banco de horas na empresa, ele já quer saber como é feito. Sim, e o banco de horas tem várias regras para você seguir. Inclusive, na CCT, geralmente ele mostra como é feito esse acordo com o banco de horas. O banco de horas, muitas vezes, ele é obrigatório ser liquidado 3 ou 6 meses depois do... Sabe quanto tempo eu recomendo? 2 meses. Porque é uma confusão para você conseguir, né, controlar todas aquelas horas. E, assim, você tem um banco, é igual ter um cartão de crédito. Então, você vai colocando horas, seja positiva, seja negativa, essas horas vão ficando, e você acaba perdendo o controle daquilo. Eu gosto muito de 2 meses. Eu tenho um amigo meu que na empresa dele tinha em torno de 70 empregados, e aí chegou um final de ano e o pessoal ia utilizar o banco de horas para poder fazer a emenda entre Natal e Ano Novo. Mesmo quem não tivesse... Tinha gente que ia tirar férias, tinha gente que não. Tinha gente que ia lá e... posso... É uma época que tem menos fluxo de trabalho, na empresa dele, pelo menos, né? Não é um comércio, é uma empresa de serviço, muito menos fluxo de trabalho, e o pessoal ia utilizar. E aí tinha um rapaz lá, e só para você ter uma ideia, ele tinha 140 horas negativas. Uau! E aí, o que você faz com esse cara? O que acontecia? Esse cara aí, todo dia, ele ou chegava atrasado, ou chegava um pouco atrasado, ou estendia um pouco no almoço, né? Era uma empresa ali na região da Berrini, em São Paulo. Então, o que acontecia? Ele saía, ele dava uma passadinha no shopping, alguma coisa assim, entrava tal, comia, voltava tal. Dava 1h15, 1h30 de almoço, às vezes. E foi ficando no banco. O que acontece? Não teve prejuízo no salário de um certo tempo. Só que aí teve que liquidar o banco de horas do pessoal. A maioria das pessoas, ele tinha um banco de horas positivo. O que aconteceu? O pessoal foi lá em Natal Ano Novo, beleza. Só que passou o período e ele teve que liquidar o banco. O que acontece? Gente, 140 horas, 160 horas, o cara tinha 120, era mais de 100, com certeza. Esse cara não teve salário no mês.
Você imagina, esse cara não teve salário. Agora, você imagina ele entrando na justiça. Você acha que ele ganha ou que ele perde? Não, trabalhei o mês inteiro e não recebi. E agora a minha família vai comer o quê? Né? Então, o que acontece? O que triste, o dono de empresa não entende é que, perante as leis, perante a justiça, o empregado é hipossuficiente. Ou seja, ele não tem condições de tomar decisões. Então, essa liberalidade de deixar esse banco de horas chegar em 140, 160, foi da parte forte do contrato, que é o dono da empresa, que é o explorador do trabalhador. E malvadão. Pois é. Mas depois, Anel, o dono de empresa fica lá chorando que ele sempre perde na justiça, mas também ele não está dirigindo a empresa. Então, você falou de 2 meses. Eu gosto muito de quando o pessoal liquida em 3 meses, porque você liquida 4 vezes por ano, você tem um período que geralmente você tem alguns feriados ali. Utiliza feriado, dependendo do seu negócio, obviamente. Utiliza para fazer uma emenda de feriado. Se você sabe que, poxa, tem um feriado na terça-feira. Cara, segunda-feira é uma segunda que tem uma diminuição no trabalho. Poxa, eu tenho 3, 4 pessoas vendedoras aqui, tem 3, 4 vendedores aqui. Faz o seguinte, quem tem mais banco de horas? Cara, liquida, dá pro cara emendar isso aí, né? Às vezes a empresa trabalha de sábado, porque é uma loja, comércio, um shopping, uma coisa. Cara, pega na segunda e o cara ia trabalhar no domingo e na segunda. Poxa, pega o domingo e a segunda, libera ele no banco de horas, faça uma organização disso. Porque banco de horas sem organização é um câncer na empresa. É um câncer na empresa, se você não tá bem organizado. E, de novo, chega lá o cara no final, a hora que você às vezes mais precisa dele, se for um comércio, a hora que você mais precisa do cara, imagina, o cara tem 250 horas para liquidar. O cara vai ficar 2 meses, ele vai tirar férias dele mais 1 mês de acidente, né? E o banco de horas, ele tem que ser elaborado de forma que o juiz entenda que ele é algo positivo para os empregados. Sim. E tem que ter todas as regras, não adianta deixar solto. Eu me lembro de um empresário que ele falou no meu Instagram o seguinte, que ele pôs banco de horas na empresa dele, do jeito que ele achava que tinha que colocar, né? E ele falou assim, então, eu fui aplicar advertência nele porque ele tinha faltado, e aí ele disse assim, não, desconta aí do meu banco de horas. É isso que eu digo, não é para ficar solto. Eu falto quando eu quero. E aí, eu tenho banco, então eu falto quando eu quero. Poxa, não é assim. Pois é, até banco de verdade, por mais que você tenha milhões lá no seu banco, se você quiser sacar 1 milhão da tua conta, você chegar lá no banco e falar, olha, eu vim sacar 1 milhão hoje. Eles não vão ter esse 1 milhão para te entregar. Cara, eu vou te entregar 100 agora, 100 depois, vamos ver assim. Você tem que pedir, você tem que negociar, você tem que falar que dia que você vai sacar o seu dinheiro. As suas horas é a mesma coisa. E assim, e você falou uma coisa super importante que eu quero colocar uma lente de aumento no que você disse. Você falou que muitas convenções trabalhistas, elas permitem e elas inclusive trazem o texto sobre o acordo que deve existir entre o empregado e o patrão para fazer o banco de horas. Eu quero colocar uma lente de aumento nessa palavra acordo. Porque muitas vezes o empresário ouve a palavra acordo e ele entende que eu vou escrever todas as regras aqui, pego aqui meu papel, escrevo todas as regras, você assina, então estamos de acordo, eu assinei e você assinou. Não é tão simples quando se trata de banco de horas, não é tão simples quando se trata da relação entre o dono da empresa e o empregado, empregador e empregado. Por quê? O que a lei entende como sendo acordo? Ela vai precisar de documentos para mostrar que quem fez a solicitação foi o próprio empregado. Caso contrário, esse papel que você assinou e está achando que você está lá muito bem resguardado, não está não. Porque esse cara vai lá na justiça e fala, seu juiz, eu tive que assinar aquele papel, seu juiz. A empresa que mandou eu assinar, eu tive que assinar, senão eu perdi meu emprego. Senão eu não... Exatamente. Se eu não assino... Vira assédio moral ainda um negócio eu desse. perco o meu emprego, eu fui obrigado, mas eu não queria. Pronto, lascou. Porque o juiz é contra. Por que o juiz é contra banco de horas? Porque esse cara está trocando 1 hora que vale 50%, 60%, 100%, 110% a mais, de acordo com a convenção e de acordo com o dia, né? Ou outros valores também, né? De acordo com as convenções trabalhistas que existem, ele está trocando essa hora valiosa por 1 hora ordinária.
Mas o juiz não se dá conta de que muitas vezes o empregado, ele quer fazer aquela emenda de feriado, o empregado, ele quer ir ver como é que estão as provas do filho na escola. O empregado, ele tem outras coisas que ele quer fazer e que está tudo bem. Então, a gente tem que documentar muito bem. E se você tem a intenção de criar um banco de horas na tua empresa, primeiro ponto, faz o seguinte: faz uma reunião e nessa reunião coloque todas as vantagens que você vê do banco de horas. Seja transparente, eu vejo muitas vantagens. Coloque as vantagens, explique para eles e então você vai passar a folha onde eles vão escrever: eu quero banco de horas. Banco de horas vai ser bom para mim. O formulário de solicitação tem que partir deles. Então, houve uma reunião na qual eles pediram o banco de horas e a empresa aceitou. Isso é acordo. A empresa ofertar o banco de horas e eles assinarem, isso pode ser considerado leonino. Mas quando eles pedem, o peso é muito maior. A importância disso é muito maior. E então, faz um comitê das pessoas que vão criar as regras. Para quê? Para não ser considerado também algo impositivo. E a minha sugestão nessas regras é: não permita que passe mais do que 20, 25 horas. Depende do tipo de empresa, o tipo de negócio, é claro. Mas, assim, para mim, um banco de horas fácil de você cuidar, no máximo 30 horas. Mais que isso, começa a ficar complicado. Não nesse de 30 horas, por exemplo. Poxa, tudo bom? Carmen, é o seguinte, você está com 30 horas de banco aqui. É o seguinte, toda sexta-feira você sai 2 horas mais cedo. Né? E aí vai ter um feriado ali que você... Pô, o que acontece? Em um mês e meio, às vezes você eliminou ali das 30 horas que ele tinha ali, você eliminou 20, 25, ficou 8, 9 ali num banco. Muito mais fácil de administrar. Concordo em tudo que você falou aqui. Num país onde a quantidade de dívidas que existe, de cheque especial, de cartão de crédito é gigante, o banco de horas fica igual, se não tiver as regras. E sempre para um dos lados. Se eu como colaborador, eu como empregado, tô devendo 100 horas para você, voltando ao que a gente falou lá, como é que eu liquido essas 100 horas? E eu, como empresário, estou devendo 100 horas para você, pra mim, como é que eu vou pagar? Tá lá você, desmotivado, cansado, exausto, e eu te pedindo mais horas, aí mais eu tenho horas, mais 160 horas, 180 horas lá mensais. Vamos dizer, você me paga X dinheiros, você vai me pagar X vezes 50, mais 50% ali. E outra, e muitas vezes banco de horas, quando você tem que liquidar em dinheiro, muitas vezes, de acordo com a CCT, tem que pagar ainda como se fosse hora extra. Então a gente tem que tomar cuidado. E tem que saber a origem dessa hora extra. Por isso que dá muito trabalho para você administrar um banco de horas a longo prazo. 6 meses de banco de horas. Gente, isso não vai funcionar. Por que o fulano aqui, em 6 meses atrás, ele fez tanto assim? Será que estava precisando mesmo naquela hora? Senão também você vira um negócio que a pessoa sempre fica aquela meia hora a mais, 1 hora a mais enrolando ali e ela está só acumulando banco, às vezes enrolando, né? E por que a gente está falando tanto de banco de horas? Porque nós estamos falando de faltas. E se tem algo que vai te apoiar em relação às faltas, é você permitir que ele falte. Não é ficar brigando com ele, é você permitir que ele falte de forma organizada. Lá na tua política de banco de horas, você já escreve. Essa pessoa vai precisar do banco de horas, avisa com quanto tempo de antecedência? 2 dias, 3 dias? É só avisar e comunicar ou vai solicitar e tem que ser aprovado? É o dono quem vai criar essas regras junto com o comitê dos empregados. E olha as vantagens do banco de horas que eu gosto, né? Imagina que você tem um empregado que está precisando tirar a CNH. Poxa, às vezes ele consegue marcar a aula de CNH de sábado. Vamos combinar, gente. Eu tenho alguns amigos aí que tem irmão mais novo, tal, né? Filho, às vezes tem amigo que tem filho que tá tirando agora. Você não consegue aula de sábado. E conseguir horário antes do trabalho ou depois do trabalho. Prova. É a mesma coisa. A prova para a pessoa pegar e tirar a CNH, né? Tá lá tirando a habilitação dela, tudo. Geralmente acontece de terça, quarta, quinta-feira. Nunca é no fim de semana. Eu não lembro disso. É sempre um dia na semana que acontece. A pessoa vai faltar. Ela pode pegar o atestado para justificar que ela estava fazendo aquilo. Vai abonar?
Não, Não. só vai justificar. Só vai justificar, A mas na pessoa boa. perde, ela recebe menos, desconto domingo, se tem feriado, perde o feriado também. Ela perde, ela vai ganhar menos. Agora eu tenho e banco você de horas. fica sem o trabalho dela. Agora eu tenho banco de horas, fiz umas horinhas a mais lá. Carmen, oi, eu vou ter tô tirando minha CNH, tô precisando fazer as aulas aqui, vai ser tantos dias, tudo. Dá pra eu entrar 2 horas mais tarde essa semana pra poder cumprir minhas horas? Putz, dá, não dá? Ó, vê se você consegue marcar na terça e na quinta, tudo. Vira um acordo, vira um bate-papo que é muito mais leve, muito mais fácil de fazer. E depois, olha, daqui 1 mês vai marcar minha prova. Você sabe como é que é esses negócios quando é do Estado e tal, né? Marcam 8 horas da manhã, às vezes você é atendido só às 10h30. Poxa, posso tirar amanhã da quinta-feira, no dia 20, aí, pra eu ir lá poder fazer a minha prova? Tudo quando é combinado antes, fica tudo muito mais fácil, tudo muito mais leve. Eu vou te Concorda? dar outro exemplo. A pessoa que está estudando, fazendo faculdade e que, de repente, ela tem uma prova difícil ou ela tem um estágio para cumprir, o estágio obrigatório, ela não vai se formar. Tá aí o banco de horas podendo ser utilizado Exatamente. também. Então, eu vejo o banco de horas com tantas possibilidades porque ele apoia a pessoa que quer crescer, que quer se desenvolver, ele apoia aquela mãe que quer acompanhar o filho na escola, ele apoia aquele pai que quer acompanhar o filho até no futebol. Tá tudo bem, mas a empresa não fica sem a hora. A empresa não fica sem a hora. E, de novo, só tem que administrar isso direito. Fazer porque é legal, é bacana, etc. Mas você ficar sem aquela organização de banco de horas, amigo empresário, você tá lascado. Com Você tá certeza. lascado. Deixa um banco de horas 6 meses lá, deixa acumular o negócio, depois de 6 meses, então, ó, vamos lá. Estamos começando aí 2025, implanta banco de horas no dia 1 de janeiro e vai dar atenção para ele só lá em julho. Sabe o que vai acontecer com você? Você tá lascado, porque, de novo, você vai ter o caso do cara que tá devendo pra caramba pra você tem o caso do cara que você tá devendo hora pra caramba pra ele, e você não vai conseguir liquidar isso de forma fácil. Não vai. E tem mais, né? Tem aquele cara que falta e daí ele fala, põe no banco de horas. Já abre precedente, porque como aquele cara é bacana, você aceita. Então você começa a legislar em cima de uma regra que já tinha sido estabelecida. Mas você abriu pro fulano, abre pra mim também. Abre daí, pro fulano, abre pra mim também. Daí Pô, o já... fulano faltou e você descontou o banco de horas, por que o meu não? Daí não já pode fazer fica isso. aquela zona. Quando o banco de horas é bem implementado, você documenta que verdadeiramente, não é assim fazer um documento por fazer, é primazia da realidade mesmo. Os empregados querem aquele banco de horas. Você faz o comitê, você cria as regras, estipula com quantos dias de antecedência eles vão te avisar. Quando você precisa dessa equipe, você tem uma equipe comprometida, você tem uma equipe mais descansada, porque muitas vezes eles usam o banco de horas dentro de um intervalo, inclusive no carnaval, né? Que você sabe que tem empresário que não sabe. E carnaval não é feriado na maioria dos lugares, né? Tem empresário que não sabe disso. Tá cheio de empresário que acha que carnaval é feriado nacional. Não é. Carnaval é feriado em algumas cidades do Brasil. Os empresários escrevem assim, mas Carmen, nem na terça-feira? Não. Nem na quarta-feira? Não. Carnaval não é feriado nacional. Isso não significa que os empregados não vão faltar para que eles possam curtir o carnaval, que já é uma tradição no Brasil. Mas quando você tem o banco de horas, eles podem trabalhar antes para que essas horas possam ser compensadas dentro do banco. Em 2018, na empresa, a gente emendava quase todos os feriados. Olha só, já viu a cagada, né? Chegou um dia, meu contador, o Paulinho, pegou e falou assim, cara, mas você tá dando esses dias pra galera? E aí a gente pegou e ele fez uma conta, ele falou, sabe quanto que você deu de horas? Deu 3 semanas. As emendas, o carnaval, as emendas, deu 3 semanas de trabalho. Dava uma semana, em média, 40 horas, 44, depende do... Cara, eu tinha 120 horas, quase 120 horas era equivalente a 3 semanas de trabalho que o pessoal não trabalhou por emenda de feriado, por carnaval, por não sei o quê. Eu falei, poxa, e você pagando isso. Não, e às pagando. vezes, nem o dono de empresa não tem 3 semanas de férias. Mas o empregado ficou lá 3 semanas de emenda de feriado. Gente, não é assim, mas Carmen, esses são detalhes. Não, não são detalhes.
Não são detalhes. É a gestão da empresa. E não estou falando para você ser malvadão. O banco de horas justamente faz você não ser malvadão nisso. Poxa, é um acordo legal entre os dois. Trabalhou mais, acumula aqui. Trabalhou menos, depois você vai ter que trabalhar mais para compensar. E acredito que a maioria das pessoas que sabe trabalhar com banco de horas e faz isso direito, não se sente prejudicado. Com certeza. Eu já fui empregada durante muito tempo e eu cumpria meu horário e também não ficava lá levando um monte de atestados ou faltando ou chegando atrasado, né? Porque não faz sentido. Se eu estou lá para trabalhar, eu estou para trabalhar. E é claro que aquela pessoa que de fato está doente, a gente entende. Tanto que se a pessoa tem um monte de atestados e ela está doente ou trouxe lá um monte de atestados, a gente pode apoiar essa pessoa a entender o que está acontecendo, não é? Já vi vários casos de empresas que, por exemplo, a pessoa ia lá e tinha 3, 4, 5 atestados do mesmo mês. Dá uma olhada, né? Embora hoje não é mais... Existem algumas jurisprudências que falam que não é mais obrigatório, às vezes, o médico colocar qual é o CID, justamente por expor a pessoa qual é a doença que ela está. Isso existe algumas jurisprudências, existe uma discussão sobre isso. Meio polêmico, mas veja se o motivo de uma sequência de atestados é da mesma origem. Porque é o seguinte, isso pode acarretar um problema que a pessoa não tá tratando aquela doença de forma adequada e muitas vezes vale a pena você encaminhar para o médico do trabalho, para um médico do trabalho fazer uma análise, se faz sentido aquela pessoa ser afastada para ela poder tratar aquilo. Eu vou dar um caso de um funcionário nosso. Aconteceu no começo desse ano, se eu não me engano. Começo desse ano. Cara, fazia Carmen, acho que ele fazia uns 2 meses que ele tá reclamando de dor no ciático. Só que ele é um cara que ele gosta de trabalhar, tudo. Não gosta de faltar, não gosta de ir no médico, etc. Sabe o que aconteceu? Passou mal um dia. Passou mal... foi final do ano passado. Foi, acho que logo final do ano passado para janeiro, alguma coisa. Passou mal um dia, teve um dia que ele tava branco no escritório. Sabe o que era? E ele com dor no ciático, tomando Tandrilax, tomando anti-inflamatório e tal, não sei o quê. Opa, derrubando aqui. Ele lá, tomando Tandrilax, tomando anti-inflamatório, não sei o quê. Sabe o que era? Apendicite. Uau! E a hora que ele chegou lá, o cara pegou, fez o ultrassom, falou: epa, peraí, amigão. Gravíssimo. Não, você não vai sair daqui agora. Já estamos transferindo você, já vai pro hospital, você vai operar hoje. Você vai operar hoje. O negócio já tava ali. Fez exame de sangue e tal, já tava com infecção já, tudo. Meu. Gravíssimo. A apendicite leva ao óbito de uma forma muito rápida. E ele sentindo dor aqui na parte de cima, bem a parte de baixo das costas, doía um pouco assim mais perto do bumbum e tal. E ele, de vez em quando, e ele gosta de andar bastante, tal, às vezes ele pega, tá voltando, ele gosta de andar até a estação, ao invés de pegar ônibus, ele gosta de ir andando, vai pensando nas coisas dele e tal. Ele, acho que o sapato que eu usei e tal. Cara, gravíssimo. Foi lá e aí, assim, teve complicação. Depois da cirurgia, ficou uma semana internado, desinchou e tal. Foi pra casa, a barriga ainda teve que voltar, ficou afastado, acho que quase 25 dias, assim, total. E é assim, né, aquele negócio. Até o 14º dia a empresa, depois tá no INSS. Você tá vendo que o cara tá com problema e tal. Pede para ir no médico. É melhor você pedir pra ir. Cara, você não tá legal? Você não quer marcar uma consulta tal? Vai ver o que tá acontecendo. Porque o cara falta um negocinho aqui, então foi no posto, não fiz exame, tomei um Dorflex lá tal e fiquei. No final você protela um negócio desse e olha aí, apendicite é um negócio gravíssimo. Gravíssimo, leva a óbito. E essa atitude, ela tem 2 pontos muito positivos. Tanto de apoiar aquela pessoa que verdadeiramente está doente, como também de identificar se a pessoa está só enrolando você com os atestados. E se proteger. Se proteger. E aí, então, o empregado já sabe que você não está ali de bobeira. Mas para isso, Daniel, a pessoa tem que ter um bom relacionamento com o médico do trabalho da empresa. E entender que o médico do trabalho da empresa, ele está à disposição da empresa, precisa conhecer o que é que essa pessoa faz, né? Quais são as atividades dessa pessoa, precisa elaborar o PCMSO da função, precisa do técnico de segurança, sim. Carmen, mas eu tenho 2, 3, 10, 20 empregados. E agora tem que colocar em social, né? Antes não tinha, até 1 ano atrás ou 2 aí não tinha. Agora tem que ir tudo PCMSO. Todos os meses. PGR, que é a identificação dos riscos daquela função. Sabe
outra coisa que me perguntam demais no Instagram, porque daí eles falam assim, ela ficou grávida e ela não quer mais trabalhar. Tá, você fez o PGR da função? Você sabe se no cargo que ela está hoje, enquanto grávida, se isso vai trazer algum tipo de problema para o bebê? Quando você tem essa documentação alinhando que sim, ela pode trabalhar, ok, sim, você vai cobrar. E você pode advertir, pode suspender, mesmo estando grávida, para que você deixe muito bem documentado como é que ela está se comportando, para depois ela não alegar uma discriminação. Sim, ou claro. alegar até que se de repente ela tem um problema com o bebê, foi você que forçou ela a fazer uma atividade que não era compatível com a atual condição e você dela. então, se a pessoa carrega peso, por exemplo, grávida não pode carregar peso. Aí essa pessoa possivelmente ela tem que ser afastada ou ela tem que estar com uma outra função lá dentro. Ou fazer só as funções ou fazer parte da função. E não adianta, Daniel, o dono ficar dizendo, não, mas aquilo não é pesado. Dono, não é você que decide, dono. É o técnico de segurança com o médico do trabalho. Exatamente. São eles que vão definir se aquilo realmente é pesado, se a grávida pode ter aquela função ou não. Ele divide, se não me engano, riscos químicos, riscos biológicos, riscos de umidade, riscos ergonômicos, né? Tem uma classificação, acho que tudo vai 6. ser avaliado, tudo vai ser avaliado. Isso é super importante. Por quê? Eles, inclusive, outro dia fizeram uma pergunta na caixinha, eles escreveram assim, não sei exatamente quem escreveu, mas a frase era a seguinte: tem uma grávida na minha empresa e ela falta muito e traz muitos atestados. O que fazer? Dono de empresa, 2 palavras que não podem estar numa mesma frase. Ela falta é uma coisa, ela trazer atestado é outra. Se ela está grávida, ela vai trazer atestados. E o atestado, ele tem força de lei? O atestado tem força de lei, ele vai abonar aquela falta. Mas se ela está faltando sem ter nenhum atestado, é você que não está dirigindo a empresa. Dono de empresa, se a pessoa está faltando e você não está fazendo nada, é porque você, não está dirigindo a empresa, dono de empresa. Você precisa dirigir a tua empresa, criar as regras, porque eles dizem assim, mas eu vou aplicar uma advertência na grávida? Claro que vai. Melhor você documentar tudo isso do que depois você receber um processo de discriminação. E se a grávida precisar receber uma justa causa, vai. Eu já vi uma grávida na minha cidade, ela recebeu uma justa causa, ela ia ter neném naquela semana. Ela levou um atestado médico de um médico morto. O médico já havia falecido há mais de 10 anos. Eu fiz a postagem, a gente tem o blog do Aponte-me lá, né? A gente fala bastante de relógio de ponta, a gente fala de algumas coisas de gestão. O artigo que está escrito lá, que mais tem visualização que a gente fez, foi de atestado falso. E eu vou falar um negócio. Eu acho que agora, parece que daqui para frente, vai começar a diminuir, porque os atestados médicos emitidos pelos médicos vão ficar registrados direto num site do governo. Eu vi que é um negócio novo. Estamos tá começando todos agora. Ansiosos, esperando isso acontecer. E aí já vai com CRM do médico, onde que foi a clínica, tudo que aconteceu, né? Obviamente, eu tenho certeza que vai ter gente que vai fazer o jeitinho brasileiro de falsificar. Mas, poxa, eu lembro que quando eu era moleque, eu ia passando Figênia ali e tal, tinha os homens placa, testado médico, laudo, não sei o quê. Até hoje os caras vendem atestado, laudo, etc. pra você. Mas hoje tem aplicativo. Você já viu o aplicativo que vende atestado? Esse não, esse é novidade pra mim. Meus alunos me mostraram aplicativo que vende atestado com atendimento automático. Você manda uma mensagem para o número de WhatsApp e aí elas gravaram a tela mostrando pergunta. Você quer atestado para quantos dias? Em que estado você está? Pode falar palavrão aqui? Qual é o tipo de doença que você quer? Você recebe em 24 horas o atestado original na tua casa. Atestado original na tua casa. O aplicativo... Original, né? Original. É original porque, de fato, eles utilizam de um CRM válido, que existe, e aí você tem lá todas as opções médicas, em que área que você quer o atestado. Se eu não tivesse visto isso com os meus próprios olhos, eu diria que não existe. Existe. E aí a pessoa já faz o pagamento por Pix, e depois ela recebe por Sedex, em 24 horas está na casa dela. Ela já entrega o atestado original de qualquer doença, de qualquer estado. Eu tô curioso para saber se o cara entrega, porque é um tipo de estelionato isso que o cara pode fazer. Se o cara, eu paguei.
o cara não me entregou meu atestado. Você vai reclamar, você vai lá pra delegacia e fala, então, do policial, delegado, eu comprei um atestado falso e não me entregaram. Mas sabe Tô querendo fazer uma denúncia Daniel? porque eu paguei. O que acontece é que o crime é organizado. Se fosse uma outra empresa, é bagunçada. Mas o pessoal do crime, vamos falar sério, eles são organizados. São mais organizados que a maioria dos empresários. Então, eles entregam dentro da data, tanto que isso é bem famoso entre os empregados. Cara, eu fiquei surpreso agora. Por isso que eu sempre digo, o primeiro passo é aprender a contratar gente boa. Você tem que ter certeza de quem você está trazendo para a tua empresa. Tem muita gente que entrega, na verdade, assim, né? Atestados, a maioria deles, pelo que eu vejo, eles não são de dias, eles geralmente são de horas, né? E, poxa, de horas é o mais comum. Poxa, eu tive uma consulta, ou passei mal, sei lá, não acordei muito legal, tal, fui no PS ali, no pronto atendimento. Fiquei lá, tomei um sorinho, o cara falou, tá bom, e manda. Esse é o mais comum, eu acho que se pegar aí mais de 60%, 70% dos atestados que a gente tem lá hoje na empresa, são de horas, né? Mas o de dias aí, de 3, 4 dias, você escolher quantos dias você quer, qual a doença, pra mim, foi... Bem tranquilo. Falando de horas, sabe outra coisa que tem muito dono de empresa que não sabe? Que mesmo o atestado de horas... ele faz com que a pessoa perca também o DSR, Sim. o descanso semanal remunerado, mais conhecido por domingo, mas que não necessariamente é no domingo, né? Não necessariamente, mas é mais conhecido por domingo. Ele pode perder o DSR, porque a lei, ela diz assim, se você completar 44 horas semanais, e aqui eu não estou usando os termos exatos da lei, eu estou interpretando para vocês, se você completar, você ganha um domingo. Então, se você não completa, você não vai receber o domingo. A menos que, é claro, a Convenção Trabalhista da categoria tem algo diferente disso. Ou mude a quantidade de horas. Hoje tem várias que são de 40 horas semanais. Já é diferente. Já é bem diferente, mas são 40 horas, aí não vale mais as 44. Se o contrato é de 40 horas, aí é diferente do contrato. Atrasos também você perde... O atraso também faz você perder o DSR, porque não é falta, mas é atraso. Se você faz, você também perdeu o DSR. Não completaram, a não ser né? que também na convenção coletiva diga que até tantos atrasos, isso pode acontecer. São poucas convenções coletivas que abordam isso, mas eu já vi convenções coletivas abordarem que é pago proporcional e o desconto é proporcional. Sim, também. Já vi também então, isso. Se a pessoa tem falta ou se ela tem atraso, vai ser descontado apenas o proporcional ao DSR. É por isso que eu falo, pessoal, é importante ter ponto eletrônico com 2 funcionários, porque não adianta você colocar no papelzinho lá naquela folha de ponto, no livro ponto. Primeiro que aquilo geralmente é tudo isso, o pessoal muitas vezes pede para escrever tudo no final do mês. Todo mundo, um monte de gente usa. Desorganizado. Deixa receber uma visita do Ministério do Trabalho que vai perguntar assim, escuta, aqui está tudo em branco, ou então aqui já foi tudo assinado, ou então aquele ponto que a pessoa entrou, 8888, é o britânico. Isso aí, 12, essa 12, 12, aí... 13, 13, 13, 17, 17, gente, 17. O controle que você precisa, o controle que você precisa para banco de horas, para faltas, atrasos, lançar atestado. A folha de ponto, ele é o principal insumo, né? É o principal insumo para você gerar folha de pagamento, né? Você tem a folha de pagamento no meio aqui, você tem você tem vários dados que entram. O principal fonte de dados para fazer uma folha de pagamento é a folha de ponto. Pô, mas o cara atrasou 15 minutos num dia. Vamos lá, falando do banco de horas. Não tem como você fazer banco de horas na mão. Não existe. Vai dar uma trabalheira desgraçada para você fazer, impossível. Falta. O cara faltou, tudo bem. Esse é mais fácil, porque quando é um dia só. Mas o cara veio com um atestado que ele ficou das 8 da manhã às 11 da manhã no pronto atendimento lá, no pronto-socorro. Pô, você vai ficar fazendo cálculo de horas na mão, tudo? Complexo, difícil de fazer, vai te dar um trabalho. Mas meu contador faz. Beleza. Agora... mas a lei diz que é só uma acima de 10 funcionários. Gente, eu dou o relógio de ponto de graça para ter 2 funcionários. Por quê? Porque eu sei que você não tem... Você tem uma empresa pequena, às vezes você não tem a condição de fazer. É muito mais fácil você implantar um ponto eletrônico, ter todo esse controle, quando você tem 2, 3, 4 pessoas, do que você esperar quando você tem 10 ou 20. Eu acho
que o empresário chega a ser ingênuo. Aconteceu um caso com uma aluna minha, antes dela se tornar minha aluna, ela perdeu mais de 100 mil reais na justiça. Não foi pouco. Mas o que aconteceu com ela? Ela tem 3 lojas atacadistas, cama, mesa e banho. E na empresa dela, 6 horas fechou a empresa, porque atacado vende para outras empresas. Outras empresas não estão trabalhando, não é pessoa física. E ela tem câmera em todas as empresas e ela acreditava que ela não precisava do ponto, porque numa loja tinha 7 pessoas, na outra tinha 8 pessoas. A loja abre às 8 exatamente, a loja fecha às 6, eu passo a tranca, apago a luz. Isso é óbvio na cabeça do empresário até alguém entrar na justiça. Aí as pessoas entraram na justiça e disseram que faziam várias horas extras por dia. E então o juiz falou, cadê o ponto? Não tinha ponto, porque é óbvio que a loja está fechada. Ela levou as imagens de câmera mostrando que a loja estava fechada e que tudo estava escuro. Ainda gastou dinheiro com um auditor, auditor que chama não, como é que chama? Perito. Gastou ainda dinheiro com perito ainda para dar como inconclusivo. Serviu para nada. Perdeu na justiça e perdeu muito dinheiro. Então, embora a lei diga que não é necessário, a Carmen e o Daniel estão aqui te dizendo, se você tem um único empregado, você tem que ter o ponto. Basta um empregado entrar na justiça que vai levar um bom dinheiro da tua empresa. Se você não tem controle sobre isso, né? E toma cuidado, porque assim, você fala, mas eu estou usando papelzinho. Eu tô com um livro de ponto. Então você tem o problema do ponto britânico. Você tem aquele que você pega e fala assim, não, é que ele preenche um minutinho a mais, um diferente com o outro. Cara, tudo com a mesma caneta. Tudo com a mesma... Você vai ver, e o cara coloca lá 8,2, 8,5, 8,4, 7,59. Gente, existe um negócio que é tolerância de ponto. Existe uma tolerância de 10 minutos durante o dia de trabalho. Então, assim, se a pessoa pega e atrasou 5 minutinhos na entrada, ou saiu 5 minutos... Isso é para mais ou para menos, tá? Ela entrar 5 minutos antes ou ela entrar 5 minutos depois, né? Isso não acarreta em descontos, né? E nem em hora extra. E o dono de empresa faz muita confusão sobre isso. Eu vou colocar uma lente de aumento. 10 minutos ao dia, não 10 minutos por evento. Exatamente, 10 minutos total. Então, se eu entrar 3 minutos atrasado, fiz 1h03 de almoço e depois saí 5 minutos mais cedo, já deu 11 minutos. 11 minutos é descontado os 11, não são os 10 de tolerância, aí você só desconta 1 minuto. São os 11. Então, a partir de 10 minutos, você desconta o total acumulado. Ah, mas a pessoa entrou 2 minutos atrasada agora, o total deu 8 minutos. Para mais ou para menos. Você não paga nem hora extra, nem você desconta. É importante. E também é tolerância. E é a tolerância. Gente, a não ser também, né, parem de novo, CCT, existem algumas que falam que é 12, que é 15 minutos. Já vi uma exceção, 23 minutos por dia. Eu acho um absurdo isso, mas tudo bem. Então, assim, entenda que fazer essa conta na mão, vai dar errado. Gente, vai dar errado. Vai estar errado no papel. Você ficar somando 23, 24, 26 dias de trabalho da pessoa com um minutinho a mais, um minutinho a menos. Vai dar errado, né? Qualquer controle de ponto que você tenha aqui, gente, homologado também, algum que registra no Ministério do Trabalho, tal, INPI, etc. Todos eles que fazem esse controle te entregam isso mastigado, né? Não é o relógio de ponto Xing Ling que vende. Gente, vou só... Cara, me permite fazer um alerta aqui, porque tem gente que... Permito, mas antes disso... Espera. Para. Dono de empresa, eu sei que sua cabeça está fritando, porque são muitas informações importantes. Dono de empresa, o nosso papel aqui é fazer com que a tua empresa tenha mais lucro, que você pare de perder dinheiro do jeito que você tem perdido por bobagem. Perde aqui na justiça, perde ali. De que adianta a tua empresa estar faturando muito se depois você perde esse dinheiro por bobagem? Faz o seguinte, ficaram dúvidas? Já pode deixar aqui nesse podcast que eu me comprometo a responder para você. Eu sei que tua cabeça está fritando, são muitas informações. Podemos fazer uma live depois respondendo só as perguntas, não é? Podemos fazer uma live em cima das perguntas que fizerem aqui.
Escreveu tua pergunta aqui, a gente vai trazer tua pergunta para a live, combinado? Eu me comprometo a 2 coisas. Primeiro, te dar uma resposta imediata, porque eu sei que você está ali precisando dessa resposta, mas depois a gente vai escolher as perguntas que fizeram, que vão ajudar a maioria dos empresários, e a gente se compromete a fazer uma live. Você vem? Venha, vamos. Bora lá. Porque... Webinar, qualquer coisa. A gente faz alguma no Instagram, a gente procura para responder essas perguntas. Uma live. Faremos então uma live para você. Deixa aqui tua pergunta, porque esse assunto ele é muito extenso. Eu imagino que enquanto a gente está falando, a pessoa está pensando assim: ah, mas se foi no médico de manhã, ele não voltou à tarde. Posso dar advertência? Deve. Posso descontar? Deve. Se o médico era de manhã, ele tem as horas que estão marcadas na declaração. O pessoal deve estar tudo se perguntando: mas e a declaração? E isso e aquilo? São muitos detalhes. A gente vai ficar aqui dias e dias e não vamos terminar todos. Então, qual é a dúvida lá da tua empresa? Deixa aqui que a gente se compromete a responder. E depois a gente vai fazer a live. Então, vamos contar aqui uma coisa para o pessoal que muita gente às vezes vem ali na ponte e se sente enganado depois. Porque isso também... Pior do que você ter um relógio, você não ter relógio de ponta, é você ter um relógio de ponto Xing Ling que não é regulamentado nem nada. Existem relógios de ponto que às vezes você vê vendendo sites... como o Mercado Livre, Shopee, etc. Você vai ver que custa R$180, R$200 o negócio, biométrico, não sei o quê. Eles não seguem uma regulamentação da portaria 671. Antigamente você tinha a portaria 1510, depois a 373, e agora a atual, né, de 2 anos para cá, é a portaria 671. Ele não segue, então ele não tem memória blindada, você não consegue... você consegue fazer alterações nele, etc. Gente, esses relógios que não são homologados, não são nada... É um puta de um problemão para você que vocês não fazem ideia, tá? Então, procura uma empresa responsável, uma empresa certa que está fazendo, que te oferece um software. Não é só o equipamento, é o software também. Ele tem várias auditorias para poder entregar, né, os dados de forma fidedigna, né? Então, cuidado, gente. Muito cuidado. Não tem o jeito certo de fazer a coisa errada. Não tem economia. O que tem que ser feito, tem que ser feito e tem que ser um relógio de ponto homologado para que você possa ter segurança. E dono de empresa, temos assuntos aí para dias e dias quando se fala de falta, porque falta é o pesadelo do dono de empresa. E esse aqui é o tema do nosso episódio. Mas tem um ponto, que é o ponto no qual o dono de empresa de fato dirige a sua empresa. Em que momento é? Quando ele cria as regras. Ele esquece que ele é o dono, está lá na CLT, no artigo 2 da CLT. É o dono de empresa quem dirige a sua empresa, mas ele esquece de dirigir. É ele quem cria as regras, pode até reunir a equipe para que eles possam estar participando da criação das regras e deixa muito claro o horário de entrada, o horário de saída, qual é o horário de almoço, deixa tudo muito claro. Quando a pessoa precisa se ausentar, tem que trazer um documento que abone sua falta original imediatamente ao retorno para a empresa. Isso é fundamental. O que mais que tem que ter nessa política de horários? Também de que forma que ele vai fazer o registro de ponto, que não pode ser o colega que registre, que tem que ser feito diariamente, 4 vezes ao dia, tudo tem que estar documentado. Porque tem muito dono de empresa que fica sem saber o que fazer, o empregado sai mais cedo, o empregado entra mais tarde e ele se sente refém da equipe. O empregado fala assim, não, eu só vou ali na esquina pagar uma conta, eu já volto. Oi? Ele vai ali na esquina, pode ser atropelado e a responsabilidade é de quem? Usa a hora do almoço sua para fazer isso, vai antes do horário, depois do horário. Pois é, tudo aquilo que é combinado, tudo aquilo que é claro, que é descrito e assinado, depois você tem condições de cobrar do seu empregado. Agora, você não combina nada, para cada pessoa você trata de um jeito, aquele que você gosta pode sair, aquele que você não gosta não pode sair, já está feita a confusão. Dono de empresa, você tem que ter uma equipe que gere lucro e faz a sua empresa crescer, mas fazendo essa confusão toda não vai funcionar. Eu tenho certeza que o conteúdo que a gente passou, Daniel, nesse podcast, se eles aplicarem, eles vão mudar a chave deles. Olha, quantas horas você está dando de graça? Quantas horas você está dando de graça? Não, pior, Carmen. Quantas horas você está pagando para a pessoa não trabalhar? Para ela estar numa emenda de feriado,
ou para ela estar saindo para respondendo algum problema, ou porque você está abonando uma falta a qual você não deveria abonar. Ou você não se sente capaz de montar um banco de horas. E aí você está lá com o empregado infeliz, o empregado deixando de ser um bom pai, uma boa mãe, deixando de crescer, de tirar sua CNH porque não consegue achar um horário, deixando de fazer um estágio, de estudar. Gente, banco de horas ensinamos aqui nesse podcast para você. Se você chegou agora, volte para o início, assista e veja o passo a passo de como implementar. Tem muito conteúdo nesse podcast. Tem bastante. Pessoal, gostei demais. Para quem quiser, eu vou pedir para a Carmen colocar um link aqui. A gente vai oferecer um desconto bem especial para vocês, para vocês poderem colocar ponto eletrônico na empresa de vocês. Lembrando que para empresas de até 2 colaboradores, ele é 100% gratuito. Maravilha, Daniel. Super... Nossa, gostei demais desse podcast, tenho certeza que vai ajudar muito o dono de empresa e já vi que eu vou te ver numa live, porque, olha, o pessoal aqui deixando as perguntas. Deixa as perguntas, aí a gente dá um jeito aí de fazer alguma forma de responder aí, fazer essa live, tudo. E bom porque a gente prepara bastante uma resposta bem sólida para essas perguntas, que a gente já deixa pré-selecionada. Com passo a passo, passo a passo. Live vamos fazer uma de enrolação, não. Não. Já vamos deixar o seguinte, como é que, cara, a regra é assim, a lei é assim, olha a CCT se não tem, né? A gente sempre tem que ficar esperto com isso. Gente, toma só um cuidadinho, né? Aquela dica final. Toma um cuidado para ver se a CCT, né, que é a Convenção, né, de Coletiva de Trabalho, se ela, por acaso, não tem alguma coisa que se ajusta à lei. Jornada, se você pode ou não fazer banco de horas, tem algumas CCTs que não permitem, né? Então, dá uma olhadinha nisso, né? Seu contador ou advogado da sua empresa vai saber te orientar também muito bem com isso. Daniel, super obrigada. Tenho certeza que ajudamos muitos donos de empresa. E eu vejo você no nosso próximo episódio. Lembra de seguir o canal, acompanhar, curtir esse vídeo, encaminhar para outro dono de empresa que pode estar lá desesperado com as suas faltas, né? Sem saber o que fazer com os seus empregados. E eu te vejo no episódio 3.